Olá, fiel torcida corintiana, estamos aqui na Neoquímica Arena. O jogo terminou há poucos instantes. Corinthians 2, Grêmio 2. O Timão encerra a participação dele no primeiro turno do Campeonato Brasileiro com uma campanha sofrível, uma campanha indecente, uma campanha terrível do Timão nessa primeira etapa do Campeonato Brasileiro, correndo o risco ainda de fechar o campeonato na zona do rebaixamento, porque outros times estão com jogos a menos, ainda não completaram os 19 jogos desse primeiro turno. É verdade que o Corinthians já estreia no segundo turno no próximo domingo contra o Atlético Mineiro, é bom a gente lembrar. Jogo sofrível aqui em Itaquera, amigos da Placar, o Corinthians jogando com 3 zagueiros, incompreensível, jogando em casa com 3 zagueiros. Hoje era o dia para jogar com 3 atacantes. Para o Wesley, que inclusive fez a jogada do gol do Garro no empate por 2-2, o Wesley desde o início. Ao lado do Yuri Alberto, sempre confuso, né? Yuri Alberto, mais atrapalha do que ajuda, e também do Romero. O Yuri empatou o jogo para o Corinthians, é verdade, numa cobrança de pênalti, mas perdeu pelo menos 2 grandes oportunidades ainda no primeiro tempo da partida. E o Corinthians mostrou algo interessante, né? Um poder de reação, porque com 1 minuto, numa bola alçada na área, numa jogada do Soteldo, o Soteldo faz o cruzamento pela esquerda de defesa do Corinthians, e aí o Rodrigo Eli, de cabeça, ganha do Félix Torres, que praticamente não salta na bola, e faz 1-0 para o Grêmio. 1-0 com 1 minuto de jogo, né? Com 1 minuto de jogo, colocando uma pressão enorme para cima do time do Ramon Dias. E aí como é que ficou o jogo? O Grêmio se retraiu, ficou na defesa, deu a bola para o Corinthians e tentou ali, né, o melhor momento para o contragolpe para tentar matar o jogo no primeiro tempo. Só que o Corinthians não deu essa oportunidade. Em alguns momentos o Grêmio até tentou, principalmente atuando pelas laterais. Do lado esquerdo em cima do Hugo e do lado direito em cima do Mateuzinho. Bom, aí depois o Corinthians empataria o jogo com o Yuri. Eu acho que não há dúvida a respeito do lance envolvendo o Kahneman e o Romero. O Kahneman, um zagueiro experiente, foi juvenil, agarra o Romero, muita gente entendendo que o Romero fez uma cena, aí, enfim, a interpretação do árbitro. O Kahneman não deveria ter agarrado o jogador corintiano e o árbitro, com a ajuda do VAR, marcou o pênalti convertido pelo Yuri Alberto ainda no primeiro tempo. Bom, primeiro tempo encerrado. Na segunda etapa, antes no intervalo, o Corinthians apresentou o novo patrocinador master, a casa de apostas online Esportes da Sorte. Não deu tanta sorte assim também, me perdoe o trocadilho, né? Porque o Corinthians empatou em casa. Mas no segundo tempo, o Grêmio chega ao segundo gol e aí mais uma infelicidade do zagueiro Félix Torres. O que aconteceu? O Félix foi jogar na lateral direita porque o Mateuzinho saiu no segundo tempo. Então o Félix foi jogar lá na lateral direita, não é a dele. Numa troca de passes ele toca errado, o Vijaçante aproveita, pega essa bola, vai para cima da zagueirada do Corinthians e faz o segundo gol da equipe do Grêmio. 2-1 Grêmio aqui na Neoquímica Arena. E quando tudo parecia perdido, o Wesley faz uma jogada da esquerda para o meio, toca para o Garro recebe, ajeita com o pé esquerdo e faz um golaço sem defesa para o também argentino Marquezin, salvando a lavoura do Corinthians nos minutos finais, pelo menos garantindo esse empate heróico no finalzinho do jogo aqui na Neoquímica Arena. Bom, para fechar, o Corinthians precisa mudar a trajetória dele no segundo turno, senão vai continuar sofrendo. Ainda há um risco. O Corinthians deu uma melhoradinha nesses 3 jogos com o Ramon Dias? Deu, mas quando deveria ter feito o melhor jogo em casa, o Corinthians não conseguiu. Venceu o Criciúma, com o Ramon estreando, venceu o Bahia de Rogério Ceni lá em Salvador, e hoje, para fazer o grande jogo, o Corinthians não conseguiu. Muito por culpa da escalação do Ramon Dias. Repito, covarde por ter escalado 3 zagueiros, né? Deveria ter colocado 3 atacantes, com Wesley iniciando o jogo ao lado de Romero e também Yuri desde o início do jogo. Ou seja, o Ramon Dias é mais do mesmo, né? Todos os técnicos que passaram aqui foram criticados por não fazerem nada de diferente. Hoje ele teve a chance, diante de 45 mil pessoas,
de colocar o time para o ataque e demorou muito para fazer isso. E aí foi tarde demais. Corinthians fica no empate com o Grêmio e ainda numa situação complicada nesse Campeonato Brasileiro. Deixa o seu like depois desse comentário de Corinthians 2, Grêmio 2 aqui na Neoquímica Arena. O Corinthians fecha com 33% de aproveitamento o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. E mais uma informação, aquela mensagem, né? Aquela mensagem maravilhosa que a torcida do Corinthians faz há muito tempo, caiu Itaquera já era, não é? Aquele mantra, né? Isso não existe mais. Corinthians tem apenas 51% de aproveitamento quando joga no Campeonato Brasileiro aqui na Neoquímica Arena. Números pobres, por isso explica essa dificuldade imensa do Corinthians ter uma campanha mais regular, mais consistente e mais tranquila no Campeonato Brasileiro. Tchau, amigos.